Módulo novo começando no canal, talvez um dos módulos aí mais esperados até agora, porque de fato nós vamos então ver sobre linguagens de programação. Começaremos pelo Ladder, que é basicamente a linguagem aí mais comum de se encontrar em CLPs, justamente por ser uma linguagem gráfica e por se assemelhar aí a circuitos comandos elétricos em geral. Mas não apenas, nós veremos sobre todas as linguagens de programação. Neste módulo será sobre o Ladder, depois nós veremos sobre função de bloco, nós veremos sobre STL, SL, Graph e matriz de causa e efeito também. Ou seja, todas as linguagens compreendidas aqui no Tia Portal. Sem mais delongas, vamos então aqui já para a tela do software. Nós vamos fazer uma introdução ao Ladder. Nas próximas aulas nós vamos ver alguns aspectos, algumas características, para provavelmente ali na quarta, quinta aula a gente já começar a fazer as lógicas de programação. E a grande ideia é que a gente resolva lógicas em todas as linguagens de programação, justamente para que a gente consiga ter uma espécie de uma comparação e verificar qual linguagem de programação soluciona melhor aquela lógica ou aquele problema proposto, certo? Então aqui, depois eu vou explicar esse programa padrão que eu já deixei aqui basicamente, em que eu já tenho algumas coisas configuradas, mas é justamente para otimizar. Basicamente o que eu fiz até aqui agora é o que nós vimos até o módulo durante os módulos de número 1 até o 4, que já estão disponíveis aí no canal. Então eu já deixei isso preparado para que a gente se concentre basicamente aqui em programação em si. Então, como eu disse, o Ladder é uma linguagem gráfica visual em que a gente consegue facilmente criar, a gente consegue facilmente monitorar, é a mais comum. Tanto que quando a gente cria, quando a gente chama um CLP, o nosso main, o nosso ALB1, ela vem em Ladder já. Claro que a gente consegue mudar isso, não há problema, mas é uma das linguagens mais comuns. E quando a gente olha aqui para uma linguagem de programação em Ladder, a gente tem os elementos do Ladder e é importante a gente analisar isso para entender como que é a dinâmica. Então aqui nós temos, vou colocar aqui alguns elementos para a gente entender a função de cada um deles. Coloquei assim, o básico, o básico do básico. Então, quando a gente olha para uma network em Ladder, a gente tem aqui o barramento. Esse barramento é onde a gente tem o sinal lógico alto 1, verdadeiro, enfim, como você quiser chamar. Depois nós temos os operandos, é onde a gente vai trabalhar esse sinal que chega do barramento, a fim de se soltar uma saída aqui, que é o resultado dessa operação que vai acontecer. Nós temos os operadores básicos, que são chamados de contatos. Então, nós temos aqui um contato aberto, nós temos aqui contato fechado, nós temos de pulso, enfim, temos uma infinidade. Lembrando que esses contatos eles podem ser associados entre si, Aqui, então, eu tenho uma associação em série entre esses dois contatos, tenho aqui agora uma associação em paralelo entre esses dois. Isso aqui nós podemos fazer e vamos fazer muito. Além disso, nós temos as caixas, ou o que no Ladder é chamado de operações complexas, que na verdade não necessariamente é complexa, mas é que ele não consegue tratar aqui de forma a se realizar via contatos, Então é um contador, um temporizador, um bloco de soma, algum cálculo, algo nesse sentido. Isso é representado por caixas aqui. Quando a gente clica, a gente tem também uma quantidade enorme aqui de possibilidades. O resultado, que é dado aqui pelas linhas de conexão, Então o sinal ele vai percorrendo, encontrou aqui, por exemplo, um contato fechado. Ele realmente fechado, o sinal lógico alto ele passa para cá. E aí, à medida que as operações lógicas forem acontecendo aqui no final pode chegar o resultado 1 ou 0, que é o que vai ser repassado para essa bobina, no caso aqui, que é a saída lógica de uma networking ladder, que neste caso aqui é uma bobina normal, mas nós temos diversos tipos de bobina também. Nós temos bobina aí de set, de reset, contadores, enfim. Nós veremos muitas dessas possibilidades aqui, inclusive aqui a bobina invertida. Certo? Então é basicamente isso sobre os elementos de Ladder. Essa aqui é uma introdução rápida sobre como que vai funcionar, mas tudo isso que eu falei aqui nós vamos ver na prática, com certeza, com várias lógicas de programação. Outro aspecto importante para a gente ver aqui é eu já explicar para vocês como que vai funcionar a dinâmica, o que é isso que eu já tenho criado aqui nessa lógica de programação, para que facilite na hora em que a gente for fazer os testes e tudo mais. É um módulo sobre linguagens de programação, mas eu também vou falar bastante sobre IHM no fim das contas, porque até agora, até o módulo 4, nós utilizamos o PLC Sim
e indo online aqui nas networks para poder forçar para 1, forçar para 0 e fazer os testes necessários. Neste módulo eu vou colocar IHM, porque aí a gente faz os testes pela IHM e aí já vai entendendo um pouco sobre o funcionamento da IHM, a configuração, os objetos e tudo mais. Então para isso, aqui ó, quando eu venho aqui então no meu hardware, agora a gente tem um elemento novo, que é a IHM, que já está aqui corretamente configurada junto do CLP. No CLP eu já deixei criado aqui, então no meu main eu já tenho a chamada de todos os blocos e eu tenho aqui um grupo para cada linguagem de programação. Então neste módulo aqui nós vamos falar sobre o Ladder, nos próximos nós vamos falar sobre cada linguagem de programação dessa aqui suportada pelo Tia Portal. No meu main eu já fiz a chamada de todos os blocos de todas as linguagens. Além disso, eu criei uma DB em que eu vou criar todas as variáveis necessárias aqui. Então a ideia é que eu não fique criando variáveis em todas as aulas não, porque senão isso aí vai aumentar o tempo da aula e é uma coisa que a gente já viu diversas vezes aqui no canal. Certo? Então para otimizar eu já vou deixar as variáveis criadas e aí a gente se concentra somente na lógica. Além disso, então na IHM eu já deixei um template aqui preparado, eu já vou até simular. Então o que nós temos aqui na IHM é o seguinte, nós teremos diversas lógicas, né? Nós teremos ali desde as lógicas básicas, né? AND, OR, depois nós vamos evoluindo, temporizador, contador, até chegar ao ponto de resolver situações problema mesmo, em que a gente vai trazer, por exemplo, o funcionamento de uma esteira, intertravando isso com aquilo, aí a gente consegue até fazer um desenho bacana aqui de um supervisório na IHM para a gente conseguir monitorar e, claro, programar e linkar as variáveis também, que é importante. Então a dinâmica aqui vai ser, por exemplo, aqui a gente vai ter diversas lógicas, então aqui eu já deixei uma preparada, vamos supor que eu tenho a lógica AND, e aí eu quero saber então em qual linguagem, né? Então eu venho aqui em Ladder, aqui eu terei os operadores em Ladder aqui, para eu ver o resultado daquilo que eu fiz lá no Tia Portal. Então se isso é uma lógica AND, provavelmente eu terei 2 botões e aqui alguma sinalização, pode ser aqui algum elemento, algum objeto, ou às vezes algum item de biblioteca também. E isso aqui também vale para todas as outras linguagem de programação em que a gente vai simplesmente passando para o lado e vai vendo o resultado do end aqui para todas elas e para todas as que a gente for criando futuramente também. Certo? Então é basicamente isso, o que já está preparado aqui, que nós vamos ver. Foi uma introdução rápida sobre o Ladder, que na verdade assim, eu não vou ficar me concentrando muito em teoria das linguagens de programação não. Eu vou mais para a prática mesmo, porque de teoria a gente já tem bastante conteúdo aí na internet, além disso a gente consegue isso no manual também. Certo? Então até a próxima aula.